Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Diga assim comigo bem alto: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pai, fala conosco, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de falar comigo, falar com cada um de nós nessa noite, nesse lugar. Pai, aquelas pessoas que estão aqui presencialmente, aquelas pessoas que estão também em casa, fala e muda e transforma vidas pelo poder da Tua palavra, que será ministrada agora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O tema para a gente meditar nessa noite está bem aí no Salmo 103, no versículo 2. O tema é: não te esqueças. Não te esqueça. Uma pessoa que detestava barulho, sabe aquela pessoa que não gosta de barulho mesmo, gosta de silêncio. E um dia essa pessoa estava hospedada no hotel, todos os dias de manhã tinha um caminhão que ligava bem próximo da janela do hotel onde aquela pessoa estava, do quarto de hotel onde aquela pessoa estava hospedada, e fazia muito barulho. E aquele caminhão é desse caminhão moderno, né, que liga quando coloca ré, e ele vai fazendo bip, 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 isso 6 horas da manhã, todos os dias. E aquela pessoa já estava incomodada. Pode aproximar, Romário, Márcio. E aquela pessoa estava incomodada com aquela situação, e teve um dia que o caminhão ligou novamente, acordou aquela pessoa às 6 horas da manhã, e aí aquela pessoa foi despertada por aquele barulho, mas ela ouviu também um outro barulho. Ela ouviu o barulho dos pássaros cantando ali próximo à sua janela, e aquela pessoa então, apesar do canto dos pássaros ser bem mais silencioso do que o barulho do caminhão, aquela pessoa tomou uma decisão. Ela falou assim: se esses pássaros, mesmo com todo esse barulho, esses pássaros estão cantando tão alegre, eu não vou prestar atenção no barulho do caminhão, mas eu vou focar no canto dos pássaros. E assim aquela pessoa fez. Ela decidiu: eu vou focar na beleza do canto dos pássaros, em vez de focar no som do caminhão. E aquela pessoa então, ela pôde ter uma manhã tranquila. E é assim, irmãos, que nós precisamos fazer. No tempo que a gente está vivendo, a gente tem ouvido muito barulho. A gente tem ouvido muito barulho de caminhões aí. Temos ouvido tanto barulho, dizendo bip, 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 o tempo todo. Estava preparando para vir para a igreja e estava lá, chegando lá no nosso grupo, né, pastor Neuci, lá da seccional, chegando, o STF está reunido e tal. A gente é tentado a ficar prestando atenção nesses barulhos. O STF está reunido para resolver alguma coisa sobre a igreja, sobre os custos das igrejas e tal. E nós somos tentados, irmãos, adiante de tantos barulhos que a gente tem ouvido, a gente é tentado a focar só no barulho. Mas também tem muitos cânticos de pássaros que a gente possa também ouvir. Tem muita coisa que Deus está fazendo na nossa vida, que Deus já fez nas nossas vidas, para a gente prestar atenção, meu irmão, e não ficar focando somente nas coisas negativas que a gente tem ouvido. Então, meu irmão, nós precisamos às vezes mudar o nosso foco. Precisamos escolher o que é que nós vamos ouvir, se nós vamos ouvir a voz de Deus, ou nós vamos ouvir o barulho do caminhão. Precisamos tomar
essa decisão na nossa vida, se a gente vai, em que a gente vai focar? Naquilo que Deus está fazendo, ou naquilo que o inimigo está fazendo nesse mundo, nesse tempo difícil que a gente está vivendo. A gente escolhe, irmãos. A gente escolhe no que a gente vai focar. A gente escolhe qual vai ser o nosso foco. É a gente que escolhe. É a gente que escolhe que tipo de notícias que nós vamos propagar. Se notícia ruim, ou aquelas coisas que Deus está fazendo. É a gente que escolhe, irmãos. O que nós vamos focar? Eu lembrei da história de um missionário. Ficou anos no campo, né? E eu mesmo já ouvi muitas histórias de missionários quando veio no campo. E aí os missionários contam tanta coisa ruim, né? Conta que comeu carne podre, rato, insetos, né? Que sofreu. E às vezes é realidade de alguns campos missionários. Verdade. As dificuldades, as perseguições no campo missionário, é realidade. Mas eu ouvi uma vez que o missionário voltou do campo, e ele foi à igreja, e ele pregou naquela igreja, e ele contou muito testemunho de pessoas que tinham se convertido, pessoas que tinham sido curadas, daquilo que Deus estava fazendo lá no campo missionário. E aí de repente alguém falou assim: mas peraí, mas e as dificuldades, e as lutas, e as perseguições lá no campo? Não teve não. Aí o missionário falou assim: não, isso aí eu vou deixar para o diabo propagar. Eu só vim aqui falar o que Deus está fazendo, não o que o diabo estava fazendo lá no campo missionário. E às vezes é assim, irmão, tanto aquilo que você escuta, quanto aquilo que você propaga, a gente tem que ter cuidado. Onde é que está o nosso foco? Nós estamos focados em quê? Onde é que está o nosso coração? Está só nas dificuldades, está só nas lutas, está só nas provações, está só nas coisas deste mundo que eu falei aqui esses dias, que às vezes a gente não está clamando mais pela volta de Jesus, porque o nosso coração está muito apegado às coisas aqui nessa terra. Na verdade, o coração de muita gente crente, meu irmão, está aqui nessa terra, não está no céu. E a Bíblia diz, nós devemos pensar, lá em Colossenses 3 diz assim: pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra. E lá no alto não tem crise, lá no alto não tem dificuldade, lá no alto não tem provação, irmão, é só vitória. Amém? Não estou falando que aqui na terra é só vitória não, mas lá no céu, meu irmão, não tem derrota. Nunca teve derrota, nunca terá derrota, é só vitória. Então se o nosso pensamento estiver no céu, meu irmão, você já é mais que vitorioso. Não importa a decisão que as pessoas reúnam para tomar acerca da igreja do Senhor, a igreja já é vitoriosa, meu irmão. Nós já vencemos em nome de Jesus. Eu edificarei a minha igreja, Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, Jesus já decretou a vitória quando ele começou a edificar a sua igreja. Ele já decretou que a igreja é vitoriosa, meu irmão. Ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Então, meu irmão, aquilo que você foca vai determinar o seu nível de fé, seu nível de coragem, o seu nível de determinação. Aquilo que você foca, se você focar nas coisas negativas, se você focar no barulho do caminhão, não é? Nas coisas que estão acontecendo, se a gente focar nas dificuldades, nas coisas negativas, a gente vai permitir que o nosso coração se encha de frustração, de medo, de ansiedade, né? Tem pessoas que já estão se matando, irmãos. Aumentou o suicídio, né? Não é para você focar nisso não, por favor. Só falando assim, porque muitas vezes as pessoas só estão enxergando a dificuldade, só estão enxergando o fim do poço,
não estão enxergando nenhuma luz no fim do túnel, as pessoas não estão enxergando nenhuma saída, mas há uma saída, meu irmão, principalmente para aqueles que temem a Deus, há uma saída. Lá em Malaquias diz assim, quando vier toda a tribulação, vier todas as dificuldades, a Bíblia diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas, aleluia. Para nós tem saída, meu irmão, para você tem saída, amém? Então tira o foco das coisas negativas, coloque o seu foco nas coisas que Deus está fazendo, coloque o seu foco, como a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 2, em Jesus. Olha para Jesus, meu irmão. Olha para Jesus. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem outra tradução que diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou seja, tendo os olhos fitos, ou seja, bem fixados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Filipenses 4, versículo 8, eu queria ler com você rapidamente aqui, Filipenses 4, 8, diz assim, onde deve estar o nosso foco. Olha, Filipenses 4, versículo 8, diz assim, olha, finalmente, irmãos, Paulo fala de várias coisas aqui, e depois ele vai dizer assim, Filipenses 4, 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele está falando para a gente não ficar pensando em coisas ruins, colocar o nosso foco nessas coisas que são verdadeiras, respeitáveis, puras, de boa fama, amável. Então Paulo está mostrando o que deve ocupar o nosso pensamento, lá em Filipenses 4, versículo 8. Então, meu irmão, aquilo que você pensa, aquilo que você foca, vai afetar toda a sua vida, toda a sua vida. Aquilo que ocupa o nosso pensamento, a maneira, lá em Provérbios 3, versículo 7, se não me engano, se não for, depois vocês me ajudam aí. Os bibliólogos de plantão aí, depois me ajudam. Mas a Bíblia diz assim, assim como o homem pensa na sua alma, ele é, né? Então, meu irmão, olha, aquilo que você pensa, aquilo que você foca, vai afetar toda a sua vida. Lá em Lamentações 3, 22, Jeremias diz assim, olha, eu quero trazer a memória. Se você ler lá em Lamentação, assim, o início lá de Lamentações, a gente vai ver justamente ele lamentando, ele lembrando das coisas ruins. A história diz que Jeremias saiu depois da cidade ter sido toda destruída, ele saiu fora da cidade, e ele olhava toda aquela destruição, os muros destruídos, aquilo tudo, aquelas cinzas da cidade, e aí ele estava só, se você ler lá, ele vai falar, eu me lembro do fel, do absinto, das coisas amargas, e aí Jeremias depois vai falar assim, peraí, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, meu irmão, vamos chegar agora a entrar no Salmo 103 que eu li. O que Davi, na verdade, está dizendo aqui no Salmo 103, ele está nos alertando, na verdade, para que a gente não se esquecesse das coisas que Deus faz na nossa vida. Ele está nos alertando aqui no Salmo 103, está dizendo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo, falando com Ele mesmo, é como se fosse um monólogo, né? Ele falando com Ele mesmo, Ele está falando assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E o versículo 2, ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Ele está falando com Ele mesmo, Ele está falando assim, eu não posso me esquecer dos benefícios de Deus, nem um só dos seus benefícios eu posso esquecer. Vou usar o irmão aqui como
como ilustração. Ele não sabia nem o que eu ia pregar hoje, eu creio. O João Batista, ele chegou ali, ele falou, pastor, eu ia para a roça. Falando coisa boa, tá, João Batista? Pode ficar tranquilo aí. O pastor ia voltar para a roça, não veio preparado para ficar para o culto. Ele deu um jeito lá, não vou falar mais nada para não expor, né, João Batista? Ele foi lá e se preparou. Ele estava indo, voltando, né, mora para lá de João Pinto um pouquinho ali. Estava voltando para casa. E ele pensou assim, ele estava falando assim, mas, pastor, mas Deus tem feito tanta coisa na minha vida, hoje mesmo eu recebi tanta bênção de Deus, falei, não, eu tenho que ir na igreja hoje para adorar a Deus, para servir a Deus, não foi, João Batista? É isso, meu irmão, está na hora da gente fazer isso, da gente lembrar de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, meu irmão, tanta coisa, e às vezes as pessoas, por alguma coisa que está acontecendo, não é pouca coisa não, é muita coisa ruim que está acontecendo, mas não tem problema. Eu tenho certeza, meu irmão, se colocar na balança o que Deus já fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida, é muito maior do que as coisas ruins que têm acontecido por aí. E Deus está nos guardando, né, pastor Nelson? Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado, meu irmão. Ô, meu irmão, e se acontecer, meu irmão, o pior? Se acontecer o pior coisa que pode acontecer para nós não é a pior coisa, é a melhor coisa, é encontrar com Jesus, é a melhor coisa. A gente tem a salvação em Cristo Jesus, meu irmão. Quantas coisas boas Deus tem feito na nossa vida, é isso que o salmista está falando assim, olha, foca naquilo que Deus tem feito, não se esqueça daquilo que Deus tem feito, não se esqueça daquilo que Deus faz, não esqueça daquilo que Deus ainda vai fazer na vida de você, não te esqueças. Que se a gente ficar, irmãos, focando as dificuldades, focando os problemas, na verdade, a gente esquece do que Deus está fazendo. A gente ficar só enchendo a nossa cabeça com as más notícias, a gente acaba por algum momento esquecendo do que Deus já fez na nossa vida. Por isso o salmista está dizendo que, olha, não te esqueças, né? Tem muita gente se esquecendo das coisas importantes. Alguma coisa, e muita gente é esquecido com relação a algumas coisas. Tem gente que é esquecido com relação, por exemplo, ao que você já fez por ele, talvez. Quantas pessoas já passaram por situação assim, pastor, ajudei, depois eu que não presto ainda, depois a pessoa ainda sai falando da gente ainda. Quantas pessoas, meu irmão, que às vezes se esquece, mas aqui o salmista está dizendo, tem algumas coisas na vida que a gente até pode esquecer, pode até se dar o luxo de esquecer, né? Quando eu era criança, quantas vezes eu ia morar num lugarzinho bem pequenininho, não é nem cidade, e aí a gente ia na mercearia comprar alguma coisa, na venda, né? E a gente ia de bicicleta, aí comprava, voltava todo alegrinho, né? A mãe tinha mandado a gente fazer algum mandado. E aí, quantas vezes eu já esqueci a bicicleta lá na porta da venda, e no outro dia, cadê a bicicleta? Ia lá, estava no mesmo lugar, na porta da venda, né? Tem coisa que a gente esquece. Uma vez nós fomos em Belo Horizonte, no congresso na Lagoinha, e aí, quando estava vindo embora, aí para a gente viajar mais tranquilo, né, eu tirei um sapato, né, eu estava com um sapato social, vou tirar o sapato agora, não sei se eu vim de sandália, alguma coisa assim. Tirei o sapato e tal, calcei a sandália, entrei no carro, o sapato ficou lá no estacionamento. Quantas vezes, irmãos, tem coisa que a gente esquece, né? Mas jamais nós podemos esquecer daquilo que Deus tem feito na nossa vida, meu irmão. Não te esqueças, não te esqueças. Se o salmista está falando com ele mesmo, se ele está falando assim, olha, minha alma, não te esqueça, ele está falando assim, olha, eu não posso esquecer. É porque, irmãos, é muito fácil da gente esquecer, irmãos, o que Deus já fez na vida da gente, é muito fácil a gente esquecer, é muito fácil, meu irmão. Na hora da luta, na hora da provação, na hora da dificuldade, a pessoa esquece o que Deus já fez, esquece o cuidado de Deus, esquece quantas vezes Deus foi presente na sua vida, esquece. Ou é muito fácil a gente esquecer também quando as coisas estão muito bem para a gente, está tudo correndo muito bem, está tudo indo maravilha, família maravilhosa, aquela conta maravilhosa no banco, o emprego maravilhoso dos sonhos.
a gente corre o risco de esquecer também daquilo que Deus já fez. Por isso o salmista está falando, não te esqueça nenhum dos seus benefícios, nenhuma das suas bênçãos, né? Não é um benefício. O salmista usa aqui a palavra no plural, ele está falando assim, bendiz, ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, porque Deus não tem feito uma coisa só, Deus não tem feito um benefício só, Deus não tem derramado uma bênção só, meu irmão. São bênçãos, são benefícios, são coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, meu irmão. São benefícios que Ele faz gratuitamente, irmãos, gratuitamente. Não te esqueças, meu irmão, que é de graça. Não te esqueças que Deus te abençoa sem você merecer, e a mim também. Não te esqueças que nada que nós temos, meu irmão, é por merecimento. Nada, nada, nada. Quando a gente consegue alguma vitória na vida, a pessoa bate no ombro da gente. Não, parabéns, você merece. Lá no fundo do meu coração, não vou sair repreendendo todo mundo por aí, arrumando confusão com os outros, né? Para eles me chamar de chato depois. Mas lá no fundo do meu coração eu falo assim, Deus, eu não mereço nada disso. Nada disso. Não merecemos, meu irmão. É de graça, irmão. Até a salvação é de graça. A coisa mais preciosa que você tem não custou nada para você. Nada. Se você falar para mim, pastor, o senhor não sabe, pastor, o preço que eu tenho pago pela minha salvação. Eu vou falar que você não entendeu nada do Evangelho, porque a salvação é gratuita. A gente não pagou nada pela coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa salvação. A gente não pagou nada. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, meu irmão. Todas as bênçãos, pastor, mas eu trabalhei tanto para adquirir, pastor. É porque Deus te deu graça, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu emprego, Deus te deu inteligência, Deus te deu força. Então nós não merecemos nada, irmãos. Todos os benefícios, tudo aquilo que Deus faz por nós, irmão, todas as bênçãos de Deus é gratuitamente. Você não pagou nada pelas bênçãos e não vai pagar nada por nenhuma bênção de Deus, porque é de graça, meu irmão. Nós somos filhos de Deus, e como filhos, Deus tem prazer em nos abençoar. Lá em Romanos 8,17, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos, todas as promessas de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós somos filhos e Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Tem um texto lá de Romanos 8 mesmo, que eu queria ler com você aqui. Eu amo esse texto de Romanos, capítulo 8. Eu vou localizar aqui o versículo rapidamente para a gente meditar. O 32 diz assim. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará. Tem pessoas que lêem esse texto e não enxergam a graça aqui. Não nos dará o quê? Graciosamente com Ele todas as coisas. Está ali, ó. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. O que Paulo está dizendo ali, se Deus entregou seu próprio filho, o próprio filho dele foi entregue, está dizendo assim, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Daquele ali faltou, nessa tradução faltou graciosamente, no meu aqui está escrito assim, olha, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então, meu irmão, olha, se Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, se Deus deu o seu Filho Jesus Cristo, para morrer lá no nosso lugar, Paulo está dizendo, como Ele não nos dará também graciosamente com Ele? Ou seja, se você já tem Jesus, agora você também tem acesso às bênçãos de Deus, graciosamente. Ou seja, você não paga nada, mas você é abençoado. Você não paga nada,
por isso, mas você é abençoado, tá, irmãos? A gente ora, é bom sempre falar isso, a gente ora, não é para pagar um preço, né? A gente ora, é para ter comunhão com Deus. Quando a gente ora, a gente pede para Deus, é verdade, porque Deus, Ele quer que você faça conhecida diante dEle as nossas petições, né? Lá em Filipenses 4:6, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, Ele quer que você não fique preocupado, mas que você faça conhecido diante dEle as suas petições. E a Bíblia vai dizer, depois do versículo 7, vai dizer assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, meu irmão, quando a gente ora não é para pagar um preço, a gente ora para ter comunhão, intimidade, a gente ora para falar com Deus das nossas necessidades também, tá? Tem gente que pensa, por exemplo, orar de joelho é uma bênção. Quando você puder, ore de joelho, né? Mas, meu irmão, não precisa colocar uns carocinhos de milho debaixo do joelho, não, para a sua oração ser mais ouvida, não, tá? Porque tem gente que pensa assim: não, se o meu joelho doer bastante, aí eu serei ouvido. Não, meu irmão, eu já fiz isso também, mas não é por causa do nosso sacrifício que Deus nos responde, não, meu irmão, o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário, né? Então, qualquer jeito, no bom sentido, se você orar deitado, Deus escuta sua oração. Se você orar debaixo do chuveiro, Deus escuta sua oração. Se você orar sentado, Deus escuta sua oração. Se você orar caminhando, Deus escuta sua oração, né? Então, não é porque a oração não é um sacrifício, ao contrário, meu irmão, a oração é um prazer. A oração é quando a gente está na presença de Deus, está meditando nas coisas de Deus. Tenho aprendido tanto sobre a oração, meu irmão, na prática com Deus, a gente meditar com Deus, né? A gente vê, por exemplo, a Isaac, quando a Rebeca estava vindo lá em Gênesis 24, o Isaac estava no campo, meditando, falando, orando ao Senhor. E tantos outros exemplos. Jonas orou lá no ventre do peixe, lá nas profundezas do abismo, dos mares. Ele orou e clamou, o Senhor Deus ouviu o seu clamor. Ezequias orou deitado numa cama, estava enfermo, orou deitado, Deus ouviu o clamor de Ezequias. Então, meu irmão, Deus escuta. Quando você puder orar de joelho, amém, é sinal de humildade diante de Deus, sinal de dependência de Deus, meu irmão. Mas creia, se você estiver dirigindo, Deus escuta a sua oração, né? Se você estiver, né? Deus escuta a nossa oração. Estou só falando isso, meu irmão, para que a gente entenda que o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário. Oração, meu irmão, é para ser um prazer. É para ser um prazer. No começo, às vezes, é difícil. No começo a gente tem que ter mais disciplina, mas a oração tem que chegar a um nível, meu irmão, de você não poder passar um dia sem orar. Oração tem que ser um prazer, meu irmão. É por isso que o salmista está falando aqui, ó: não te esqueça, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, meu irmão. Não esqueça. Não esqueça, tudo nós recebemos é pela graça, é porque nós somos filhos, e Deus, como Pai, Ele tem prazer em nos abençoar, em abençoar o nosso filho, como a gente tem prazer em presentear os nossos filhos, em ver os nossos filhos felizes, não é? A gente tem esse prazer de ver os nossos filhos felizes, e Deus não é diferente, meu irmão. Ele quer você abençoado, feliz, servindo a Ele com alegria, com alegria. Lá no Salmo 100 a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com um cântico, meu irmão. Deus tem prazer, meu irmão, em te ver feliz, alegre. É por isso que Ele nos abençoa sem nós merecermos, meu irmão. Você não merece, eu não mereço, mas nós temos um Deus que por causa da sua graça, por causa do amor dEle, Ele nos abençoa, mesmo sem nós merecermos, meu irmão. Nós recebemos bênçãos e mais bênçãos de Deus, todos os dias da nossa vida. Não se esqueça, meu irmão, das bênçãos dEle. Tem uma lista aqui de coisas que o salmista coloca aqui no Salmo
103, ele vai colocar uma lista aqui que eu vou falar bem rapidamente. Queria que você lesse depois o Salmo 103 na sua casa. Mas ele vai falar assim: não se esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. E aí, como os benefícios, ele coloca aqui: perdão dos pecados. Quantos aqui já foram perdoados os seus pecados? Amém? É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Cura das enfermidades. Ele fala assim: Ele que sara todas as nossas enfermidades. Ele que redime a nossa vida da cova e da corrupção. Corrupção no sentido de não deixar que a gente pereça ali, mostrando que a morte para nós não é um fim, mas um dia a gente vai ressurgir, meu irmão. Ele vai redimir a nossa vida, o nosso corpo daquela corrupção ali. Ele que nos coroa de bondade e misericórdia. Imagina uma coroa sobre a sua cabeça, uma coroa de bondade e misericórdia sobre a nossa vida, todos os dias, meu irmão, todos os dias, Ele nos coroa de bondade e misericórdia. O salmista no Salmo 23, versículo 6, ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, até nos dias de pandemia, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Amém? É todo dia, meu irmão, todo dia. Ele farta a nossa boca de bens. Ele farta a nossa boca de bens. Está aí no versículo 5. Farta a nossa boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, né? Então Ele renova também a nossa mocidade, a nossa juventude, meu irmão, renova, né? Quando eu li o Isaías 40, que fala assim, que aqueles que creem no Senhor, eles renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muitas vezes eu já li aquele texto ali pensando que se refere à nossa vida aqui na terra, pode até se aplicar, meu irmão, mas está referindo principalmente, meu irmão, que a nossa juventude um dia vai ser restaurada. Esse corpo velho aqui não vai existir mais, meu irmão, vai ser o Zé Carlos novinho, né? A Bíblia diz que nós vamos subir com asas como águias. Amém? É promessa de Deus. Renova a nossa juventude, faz justiça ao nosso favor, misericordioso e gracioso, versículo 8, é promessa de Deus também. Olha, Ele é misericordioso, é bênção que Deus derrama sobre a nossa vida. Ele é misericordioso e gracioso. Ele demora a se irar conosco, né? Está aí também no texto. Não nos trata segundo os nossos pecados. O salmista está lembrando de tudo isso, irmão. Ele está falando assim: se Deus fosse me tratar de acordo com o meu merecimento. Meu irmão, se Deus fosse te tratar de acordo com o seu merecimento, se fosse me tratar de acordo com o meu merecimento, meu irmão, ai de mim, né? E ele está falando assim: Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O versículo 10 está falando sobre isso. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não, meu irmão, Ele não te trata de acordo com o que você merece. Alguns dizem que a graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, sem a gente merecer. E a misericórdia é quando Ele deixa de dar para a gente aquilo que a gente merece, que é punição eterna. É misericórdia. Então Ele nos conhece, o versículo 14, estou chegando no final para a gente orar. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe da sua luta, Ele sabe daquelas coisas que você planeja fazer, que você faz compromisso no início do ano. Esse ano eu vou... Ele sabe, meu irmão. Ele conhece, Ele sabe que a gente é pó. Não é desculpa você viver uma vida relaxada diante de Deus, mas Ele sabe conhece as nossas fraquezas, meu irmão. E o versículo 14 vai dizer assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E agora, para encerrar, o versículo 17, Ele vai dizer assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos,
para com aqueles que guardam a sua aliança e com aqueles que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A fidelidade dele, meu irmão, é de geração a geração. Me perdi aqui no texto, no 17 aqui. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Ou seja, a misericórdia dele não tem fim. Voltando lá que nós falamos lá no começo de Lamentações de Jeremias, porque as suas misericórdias não têm fim. Então eu queria, meu irmão, convidar você a ficar de pé. Eu queria que você lembrasse agora. Ainda que tem um barulho tão grande, tem um caminhão tão barulhento, ligado no ré, e muitas vezes a gente está só escutando bip, 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 bip. Mas eu queria que você nessa noite ouvisse a voz suave do Espírito Santo falando no seu coração nesta noite. Em todas essas coisas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, em todas essas coisas, meu irmão, todo esse barulho que nós temos ouvido aí, meu irmão, todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo dizia assim: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Queria que você, no meio a tanto barulho, meu irmão, abra os seus ouvidos, foque na voz suave do Espírito Santo. Foque na voz de Deus suave que tem falado conosco todos os dias. Foque na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Foque, meu Deus, meu irmão, nas misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Foque em todas as bênçãos que Ele tem operado em favor da sua vida, da sua casa e do seu lar. Se nós estamos vivos aqui, meu irmão, é por causa da misericórdia dEle, é por causa da fidelidade dEle, que é de geração a geração, de eternidade a eternidade. É por causa da bondade dEle, meu irmão. Então foque naquelas coisas que Ele está fazendo na sua vida. Diga com você mesmo nessa noite, diga assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Oh, aleluia. Quando vier a luta, meu irmão, quando vier a provação, quando o barulho do caminhão for alto, for grande demais, meu irmão, pare um pouquinho e foque naquilo que Deus tem feito na sua vida, naquilo que Ele prometeu que vai fazer ainda na sua vida. Foque na bondade de Deus, nas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Foque na vitória tão grande que Ele já te deu, tirando você do lamaçal do pecado e firmando seus pés sobre a rocha. Foque, meu irmão, na sua salvação. Na sua salvação. Certa vez os discípulos voltaram tão felizes, dizendo assim: oh Senhor, mas nós estamos felizes porque até os espíritos se nos submetem. Jesus falou assim: olha, o foco de vocês não pode estar nisso não, o olhar de vocês não pode estar nisso não, mas alegrai-vos antes, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Aleluia. O nosso foco, meu irmão, principal é o céu. O nosso foco principal, meu irmão, é Jesus. O nosso foco principal é aquilo que Deus já operou na nossa vida, meu irmão. Esse é o nosso foco principal. Aleluia. Pai, abençoe, meu Deus, cada vida aqui nessa noite, Pai. Que o nosso pensamento, Pai, o nosso coração esteja voltado, meu Deus, para todas as bênçãos que o Senhor já efetuou nas nossas vidas, Pai. Não é nem nas bênçãos que virão, mas nas bênçãos que o Senhor já operou nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Pai. Que o nosso coração, que os nossos ouvidos, que a nossa visão, Pai, não esteja nos barulhos deste mundo, Pai, nas vozes deste mundo, Pai, mas que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, Pai.
que é grande em misericórdia, para o Senhor que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas enfermidades, que redime a nossa vida da perdição, meu Deus, que firma os nossos pés numa rocha, que os nossos olhos, meu Deus, que o nosso foco esteja voltado para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada vida neste lugar, Pai. Abençoe-nos, ó Deus. Nós queremos, meu Deus, a cada dia, meu Deus, estarmos na Tua presença, adorando, servindo ao Senhor, Pai. Com templo, meu Deus, ou sem o templo aqui, meu Deus, dentro desse espaço físico de um prédio, meu Deus, ou nos montes, nos vales, nos quartos, nas nossas casas, Pai, não importa, Pai. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, meu Deus. Oh, meu Deus, fortalece a fé do Teu povo, Pai. Fortalece a fé dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece a nossa fé, que a nossa fé seja realmente como no Salmo 125, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. É assim que vai ser a nossa fé, Pai. É assim que vai ser a nossa fé, Pai. Nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Fala assim comigo, meu irmão, versículo 2. Fala assim com você mesmo, não é comigo não. Fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. De novo, diga: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No nome de Jesus. Vamos falar mais uma vez: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir a Ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, meu irmão, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Amanhã tem oração aqui 8 horas da noite, tem o pastor Clóvis. Acabou. Amanhã, tá, irmãos? 9 então, 9 às 10 então, oração aqui na igreja, tá, irmãos? Domingo 9 horas, nossa escola bíblica dominical, culto. E à noite 19 horas também no domingo. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Teu reino é sempre eterno, mimado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, glória!